Na juventude, eu escutei algo de uma irmã que me marcou muito, que foi até a irmã Alessandra, que é irmã do pastor Leandro. Ela disse algo que marcou muito a minha vida na juventude, e eu trouxe isso como lema na minha juventude e colhi os frutos na fase adulta. Que ela disse, trabalha para Deus e Deus trabalha para você. E eu fiz isso. A minha juventude toda foi trabalhar na obra, foi trabalhar na igreja, foi se dedicar na igreja, foi esforçar na igreja, né? Despertar o desejo de estar ali, de cuidar dos jovens, de não desistir deles, de entender que eles passavam por problemas difíceis, mas que ali na frente eles seriam grandes homens e mulheres importantes para a continuação da obra de Deus. Então, eu tenho alegria de poder ter marcado vidas de jovens, de pessoas que hoje tem a minha geração, né? Eu pareço ser mais velho, eu sei disso, mas eu tenho 33 anos. Então, a minha vida começou muito rápido, e isso se cumpriu quando o pastor Márcio me disse, quando eu tinha 10 anos. Então, tudo isso nos mostra a importância que a gente tem na vida das pessoas e a importância do ministério. O ministério é algo sagrado. Quando a gente fala de cargo, não é cargo. Isso é algo de Deus, isso é uma responsabilidade que nós temos de impactar a vida das pessoas, de marcar a vida das pessoas, de não desistir das pessoas, de entender que lá na frente uma palavra, um abraço, um conselho que você dá vai marcar a vida dela, né? E mesmo que em algum momento ela desista ou ela saia, ela não vai esquecer que teve pessoas que se preocuparam com elas, né? Então, isso é um pouco da minha juventude. Sempre na igreja, trabalhando em uma Maduc, vim para Uberlândia para terminar meus estudos, fui líder de núcleo, né, no Núcleo 3, ali no Núcleo 3 foi onde eu me formei também, como líder de núcleo, como líder de congregação, congreguei muito tempo ali na congregação Galileia, e a Almaduc marcou minha vida porque sempre trabalhei, foi a Almaduc que me deu minha esposa, né? A Almaduc que me deu minha esposa, que me Conheceu ela em algum congresso ou foi nos cultos? A Dulce era secretária da Almaduc, né? A Dulce Entendi. foi na minha casa quando a gente estava... a Dulce foi na minha casa quando meu pai era pastor em Indianópolis. Ficou lá, almoçou e a gente não conversou, só olhou e tal, né? Aquela coisa. E aí, quando foi 2010 para 2011, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho de uma pessoa com a característica dela e com uma característica da minha filha mais velha, da maneira que ela é. E aí, quando eu vi ela, eu lembrei do sonho. Falei assim, é essa aqui mesmo. E ali a gente começou a namorar na Almaduc ainda, no ano de 2011. E ali eu tinha algo de Deus já, a convicção de que Deus tinha nos chamado para um projeto muito grande. E eu disse para ela, você está disposta do que nós vamos viver? E ela disse, estou porque eu sei o que Deus tem. E a Dulce é uma das grandes razões de eu estar aqui. É a base da minha vida, é a base da minha família, é a que intercede, que tem uma fé de exemplo. É um dos maiores presentes que Deus deu na minha vida, foi minha esposa. E é consequência das nossas filhas, e para mim é uma... eu tenho convicção disso, que eu estou hoje onde estou porque eu encontrei ela. Porque se eu não tivesse casado com ela, eu entendo que eu poderia ter atrasado muito meu ministério ou tudo que Deus tinha, e às vezes não estaria vivendo isso. Então ela é peça importantíssima nesse processo, e a chamada é nossa, né? A chamada é da minha casa, da minha família, e eu sei o preço que a minha família paga, eu sei o preço que as minhas filhas pagam, eu sei o preço que a minha esposa paga para a gente viver as coisas de Deus, né? Então, importante um momento como esse para a gente compartilhar um pouco, né, do que é essa estrutura espiritual, né? Espiritual. Então, eu tenho muita convicção do que eu estou vivendo, tenho muita convicção que é muito além de qualquer outra coisa, é espiritual, são projetos, são promessas, e promessas de Deus, elas vão se cumprir. Promessas de Deus, Deus move tudo para que elas se cumpram, e Deus nos prepara. Tem um versículo que é muito pesado, mas é um versículo que eu carrego para a minha vida, que diz, Isaías 28, Isaías 48, 10, tu foste purificado, não com prata, mas provado na fornalha da aflição. E esse é um processo que Deus fez na minha vida, né? Me preparar para poder viver o que Ele tem. E viver o que Ele tem é glorioso, né?
Você chegou a ter Entendeu? algum cargo de liderança, regência, da Almaduc, coordenação? Não, eu fui líder de núcleo, a Dulce foi líder da Almaduc, né? A Dulce, Deus colocou um projeto no coração dela que foi o 3P, que hoje acontece. Ela legal. iniciou esse projeto lá atrás, Deus deu um sonho para ela e ela começou esse projeto como líder da Almaduc. E eu trabalhei como coordenador dos eventos do campo. Por quê? Porque eu sempre fui líder no campo e eu entendia que o campo, as igrejas do campo fazem parte da Almaduc. E ali foi quando a gente começou a trocar ideias para que o campo, para que os congressos acontecessem no campo, para que a participação das congregações do campo também fosse ali no dia a dia da Almaduc, que eles não fossem tratados só como visitantes, mas também como parte do processo, como parte da Almaduc de um modo geral, né? Então foi um trabalho muito bom que a gente exerceu enquanto era líder, sempre ajudando ali a liderança. Então, por um período, a gente trabalhou ali, né? Foi muito marcante para nós também, foi muito marcante. It sounds wonderful.